Olha só que interessante. Você está vendo a manchete da revista Super Interessante desse mês passado? Olha só. No meio da quarentena ainda, eles fizeram esse anúncio. Pela segunda vez no mês, físicos anunciam evidências de nova força da natureza. Quando você vê esse anúncio, dá vontade de ler, não dá? Sim, É o que a gente vai fazer agora. Você quer ler? sim. Ah, você faz esse favor? Calma aí, deixa eu só aproximar. Pela segunda vez no mês, físicos anunciam evidências de nova força da natureza. Há 2 semanas, a equipe do LHC anunciou uma observação que desafia a teoria vigente na física de partículas. Agora foi a vez do experimento Muon G2 na Fermilab, com algo ainda maior. Quando você lê esse título, quais palavras você acha importante a gente sublinhar? Deixa eu pensar. Aquilo que te cativa, né? Que te fala, poxa, eu tenho que saber o que é isso. Afinal de contas, como que eu não fiquei sabendo o que está acontecendo no planeta Terra? É evidências? Com certeza, né? As evidências. Vou até abrir aqui o quadro para a gente assistir como que eles fazem essa notícia, né? De forma que a gente fica logo cativado para tentar saber do que se trata. Evidências, né? A ciência, ela considera que é preciso você sempre trabalhar com evidências. Então, vamos colocar aqui. Ah, agora é automático. Evidências. Científicas, né? Científicas. Que aí você pensa, não, isso aí é a Vera mesmo. Né? Isso é de verdade, você pode acreditar. Eles acabaram de mudar como é que funciona o negócio. Acho que está melhor assim. Mas aqui a gente está sempre aprendendo, né? Sim, Poxa vida, eu imagino vocês para conseguir ter acesso às atividades, né? Que é também um desafio contínuo. Mas, sim. É um né? pouquinho complicado, mas Mas o pessoal está saindo super bem. Então, vamos voltar lá e vamos ver o que mais chama a atenção. Pela segunda vez no mês, físicos anunciam evidências de nova força da natureza. O que você acha de força da natureza? Acho interessante, né? Vamos colocar aqui também. nossa, tá caindo. Esse quadro não está funcionando, não vamos poder usar esse quadro. Eu acho que a internet ficou ruim. A minha também tá ruim, tá meio caindo, Ah, cortando. então, se por acaso chegar a cair, eu vou postar o vídeo e você pode assistir ao longo da semana. Tá. Afinal, a nossa aula vai até às 8h40, depois é recreio. Então, a gente tem mais 40 minutinhos, dá para fazer, a gente vai conseguir fazer a leitura. O que a reportagem postula como sendo a realidade, né? A realidade em si das coisas, que é a força da natureza, que para encontrá-las foi usada evidências científicas. Ele coloca que primeiro era o átomo. Só que esse átomo,
ele era primeiro em relação ao quê? É isso que a gente sempre tem que fazer quando a gente está fazendo filosofia da ciência, que é uma área nova, tem cerca de 150 anos. Né? Aqui tem um autor muito importante para pensar isso, que é o Chalmers. Olha que bonitinho. O gatinho do Martin está, eu acho que com a patinha machucada também. Ele está com uma carinha. E aí, o que é ciência, afinal? Nesse livro, esse autor, Chalmers, se eu não me engano, ele é americano. A maioria da filosofia da ciência que a gente conhece é americana, mas tem também na Alemanha, tem também na Inglaterra, eu acho que ele é inglês. Depois eu verifico. O que é interessante é que eles apresentam como realidade em si, a ciência tende a apresentar como realidade em si coisas que são apenas do campo do discurso, da linguagem, do logos. Né? Então, assim, ele fala, olha, há 50 anos atrás, a gente tinha a evidência de existirem átomos. Átomos é uma palavra grega, inventada, eu acho que, ou então reinterpretada a partir de uma tradição mitológica, uma palavra que para Demócrito, que é um dos filósofos que a gente é pré-socrático, assim como Tales de Mileto, que a gente falou, que falou tudo é água, assim como Parmênides, que falou que o ser é, o não ser não é, pelo menos no poema da deusa, e Heráclito, que apresenta a realidade como devida incessante, Demócrito vai ter uma tese sobre a realidade, que ele considera que a realidade é feita de pequenas partículas mínimas que, em geral, a gente nem consegue enxergar, mas que fornecem um fundamento da realidade. Ele chama essas partículas mínimas de átomos. O que quer dizer isso? No grego, é prefixo de negação, quando você fala que uma coisa não é, e tomo é parte, que também vai para o latim, né, que vai dar tomo, livro. Você fala um tomo, 2 tomos, é um livro, 2 livros. Átomo é o não divisível, a negação, tomo, divisível. Átomo, então, a definição do dicionário da palavra átomo é aquilo que é não divisível. Essa mesma compreensão vai repercutir na filosofia da ciência, na filosofia, primeiro, né, porque Demócrito ele tem pretensão de ser filósofo, defender que a verdade existe e que ela é composta de partículas mínimas que a gente sequer consegue enxergar, mas que existem fornecendo o solo da realidade. Demócrito vai contestar a ideia de que o ser é, porque ele vai considerar, não, o ser não é, somos uma reunião infinita, né, de partículas mínimas que chegam no momento que elas são tão mínimas que aí elas viram indivisíveis. Elas são aquela parte indivisível mínima. Acontece o seguinte, que Demócrito afirmou isso 2.500 anos atrás, mais ou menos, e ainda hoje a ciência discute esse pressuposto. Só que a ciência, ela se acerca disso que você bem notou, que é chamado na reportagem de evidências científicas. Como são feitas essas evidências científicas? Como Chalmers coloca? Você tem uma rede de significantes, né? Você tem assim aquilo que o cientista ele parte do pressuposto que existe uma realidade e que é preciso enquadrar aquela realidade numa certa teoria. Então, há 50 anos atrás, se falava que a realidade última era o átomo. Depois, a revolução científica, que eles chamam, né? A revolução científica permitiu que a gente enxergasse a realidade de outra forma, a partir daquilo que a ciência considerou, então, elétron.
O elétron seria o quê? Menor do que o átomo, e, portanto, ele pode fornecer uma revolução para aquilo que a gente chama de ciência, que, segundo Chalmers, funciona com base nessas revoluções do discurso, né? O discurso mesmo ele vai sofrendo revoluções em função das evidências científicas que são estipuladas a priori pelo discurso. Então, a crítica que a filosofia faz, e aí, portanto, a filosofia da ciência, ela parte desse questionamento já, é que você sempre vai poder estipular descobrir novas formas de arranjo do cosmos. Então, uma questão que a filosofia da ciência não consegue responder é essa. O cosmos, ele é formado por átomos finitos, né, na verdade, ou por elétrons infinitos. Então, assim, primeiro, o discurso da ciência divulgou a hipótese de que era formado por átomos indivisíveis. Depois, descobriu-se que esses átomos eles podiam se dividir, e mais, que existiam elétrons, esses elétrons menores que os átomos, seriam a prova cabal de que existe, então, algo diferente do átomo. A teoria que era antes teve que cair em função dessa, de que o átomo seria uma parte menor do que o elétron, o elétron seria uma parte menor do que o átomo. O que aconteceu? A partir do cálculo matemático, e aí é interessante a gente abordar que a maior parte da ciência que considera a física, né? A física, ela parte não das evidências científicas, mas daquilo que o cálculo, ou seja, a matemática, permite da gente compreender. Então, eles utilizando de cálculo matemático, utilizando-se de cálculo matemático, que é um discurso semelhante à filosofia, e que, para muitos filósofos, é preciso que você conheça matemática para você poder alcançar o nível mais alto, que seria da filosofia dialética. Então, você parte da matemática para poder discriminar aquele aluno, que ele tem que saber matemática para poder estar na aula de filosofia. Eu sou contra isso, mas, enfim, o que constatou o cálculo matemático para a física? Constatou que deveria existir aquilo que eles chamaram de matéria escura. Olha só que coisa mais louca. A matéria escura seria aquilo de que são feitos os buracos negros. Você já ouviu falar de buraco negro? Já, professora. Buraco negro deve ser uma coisa terrível, porque você, se cair nele, já era, balbal. A sua existência vai por né? Eu não sei se existe aí uma questão racista. Por que eles chamam de buraco negro? Eu acho que é porque a luz é sugada. Não é uma coisa ruim, buraco negro. A gente não tem que ver como uma coisa ruim. É até bom que exista. Mas, justamente, a matéria escura, eles não conseguem identificar. Por quê? Olha que coisa mais louca. Quando eles vão identificar aquilo de que é feito buraco negro, a coisa escapa. É impossível você identificar aquilo que escapa, seja as lentes aquilo que escapa, sobretudo as lentes, né? Os telescópios gigantescos que eles fazem para tentar ver dentro do buraco negro é uma coisa que não tem até limite, né? Mas o problema é esse, que quando eles vão tentar observar, a coisa escapa. Então, não é possível identificar o buraco negro, porque ele é a ausência, na verdade, ele seria a ausência de todo átomo, de todo elétron. Então, é só o cálculo matemático que pode provar a existência da coisa, que não pode ser observada sem que ela escape. Então, é só pela ressonância. É pela ressonância da ausência de gravidade, pela ausência de luz, que você pode identificar essa coisa que eles chamam de matéria escura. O que acontece? Agora eles estão identificando, e aí a notícia
pretexto para anunciar isso. Eles identificaram o quark búton. Vou anotar aqui, quark búton. Quark búton seria aquilo que eles seriam, o que seria em português? Não sei. Uma outra estrutura que não é átomo, não é elétron, mas que pode ser provada pelo cálculo, que é formada, o quark búton, ele é formada por muons. E aí está lá na nossa reportagem exatamente isso. O muon G2, que eles nomearam, né? O muon. O muon seria essa outra estrutura, né, ou parte do cosmos, né, mínima, que seria formador do quark búton, que você só pode atingir pelo cálculo matemático também. Você supõe que ele exista porque você não consegue identificar pela observação científica, digamos, entre aspas, porque você aí pode questionar mesmo de que é feita a ciência, uma vez que é puro padrão de cálculos matemáticos o que resta, né? Então, assim, eles chamam de modelo padrão aquilo que vai sendo estipulado, é o modelo a partir do qual eles podem afirmar como se dá, como se comporta aquilo que eles já estipularam que seria a realidade. Ou melhor dizendo, você identifica tanto o átomo quanto o elétron, você pode identificar pelo telescópio, que parte de uma realidade já estabelecida, é óbvio. Né? Então, você tem o cientista olhando no microscópio o comportamento de átomos e de elétrons. Então, o que se estabeleceu na crítica desse modelo de enxergar é que você precisa, e isso quem faz é a física quântica, né? Que a gente compreende como uma nova forma de estabelecer aquilo que é considerado o padrão, que é justamente levando em conta o observador, o cientista, no comportamento daquilo que ele observa. Então, a física quântica, ela consegue realizar uma crítica dessa posição que até há pouco tempo era deixada sem consideração, que é o papel do observador no comportamento daquilo que ele observa. Então, aquilo que antes não acontecia, passou a acontecer. E aí você tem várias revoluções no âmbito da física quântica, só que para você conseguir considerar o comportamento de um determinado, que ele chama de força da natureza, para você conseguir identificar aquilo que ele chama de força da natureza, você então precisa dos cálculos matemáticos, né? E ali, o que é levado em consideração é a última parte da reportagem. Vou trazer aqui. A última parte da reportagem vai considerar exatamente aquilo que eles conseguem. O que eles precisam? Eles precisam de algo que comprove que uma teoria é parte daquilo que pode se considerar verdadeiro. Então, ele parte de um grau de anomalia, que ele chama, para você considerar uma evidência científica, uma evidência incontestável para o discurso científico. A confiabilidade da observação é de 3,1. Essa é a observação segundo a qual há a existência do quark búton e os muons que seriam maiores em quantidade de matéria do que os elétrons, que seria aqui a confiabilidade dessa observação. Confiabilidade da observação de 3,1. Portanto, não alcança o grau de confiabilidade exigido para o modelo padrão que existe até então, que é de 4,2 sigma.
Então, o padrão exigido é 4,2, e essa teoria dos elétrons e dos muons, que seriam a parte menor ainda do que o quark-búton, não foi atingida, então eles não podem considerar isso ainda uma evidência científica. O interessante da gente notar é como funciona, então, justamente os modelos padrões. Porque os modelos padrões é que vão definir aquilo que a gente pode considerar como plausível ou não. De qualquer forma, assim, a área que a gente está expondo hoje, né, esse assunto, ele é matéria do que a gente considera justamente o momento atual da ciência, como ela funciona, é isso, né, na afirmação de modelos padrões e na derrubada desses modelos padrões, que é aquilo que faz o cientista ficar maluco, porque ele fica maluco se ele pode pegar, pode destruir um padrão, é realmente a parada, né? Ele tira a onda, digamos assim, o cientista ele tira muita onda se ele consegue destruir um padrão a partir do cálculo matemático. Então, hoje em dia, a ciência ela funciona, a ciência da descoberta, né, que é uma parte da ciência, a gente pode falar que a filosofia da ciência também é uma parte da ciência, e que ela se ocupa, a filosofia da ciência, ela se ocupa em criticar aquilo que a ciência das descobertas estipula como algo incontestável. A filosofia da ciência, justamente, ela se ocupa em contestar, que é a parte mais legal. Então, vamos abrir juntas aqui a apostila 2.3, que justamente é a apostila nossa desse mês. Vamos ver se a apostila sugere algum vídeo, se a apostila sugere algum exercício. Sugere, né? Então, essa semana, Maria Eduarda, você já vai ter outros exercícios para fazer, são os exercícios da apostila 3. Como aqui assistir, como que essa apostila está bonitinha, para a gente poder fazer o que que a gente tem que fazer. Então, aqui, pensar. Filosofia da ciência, a ideia da ciência e a revolução científica, um novo olhar sobre o universo. E exercícios do Enem, na página 18. Vamos ver o vídeo. Hora do vídeo. A gente tem mais 20 minutinhos. O que é interessante, eu acho mesmo, essa compreensão da ciência, que ela acontece nos movimentos de revolução, de questionamento dos modelos padrões. Então, assim, vamos ver se nesse vídeo é criticada essa posição. É muito melhor você ser filósofo. Chegou Cafuné, uma linha de produtos para banho do pet, limpeza da casa, com opções 100% sem fragrância e fórmulas que não deixam resíduos nocivos nos pelos. Cafuné, traduzindo latidos e miados em cuidado. Desculpa, deixa eu colocar para você assistir. Vamos assistir juntos, então, o vídeo recomendado pela SEDUC, Secretaria do Estado do Rio de Janeiro.
Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre filosofia da ciência. Eu vou dar aqui uma introdução geral sobre o assunto, falar de uma maneira ampla e superficial, lógico que nos minutos de videoaula que nós temos aqui não dá para abarcar muito nem aprofundar muitas coisas, mas eu vou tentar dar uma explanação geral do que é a filosofia da ciência. Essa área que é importante para o estudo, tanto para a área científica, quanto para o avanço dos estudos filosóficos aí, pelo menos desde a Idade Média. Vamos lá? Só tem aquela coisa, hein? Antes da gente começar aqui nossa aula, se inscreve no nosso canal, se você não for inscrito, ative o sininho e deixe seu like aqui no nosso vídeo. Tá? Compartilhe também, gente, vamos compartilhar lá. Olha só, filosofia da ciência. O que é a filosofia da ciência, galera? Primeiro que a gente tem que ter em mente que a filosofia ela é um campo de estudo muito amplo. Desde a antiguidade, desde o surgimento da filosofia, os pensadores, os filósofos, eles estavam lidando ali com questões gerais acerca do conhecimento. Hoje, quando a gente tem uma fundamentação teórica acerca de alguma área, de alguma área específica, a gente pode dizer, grosso modo, que é uma filosofia daquela área, como, por exemplo, a filosofia da educação, filosofia do direito, filosofia da biologia, filosofia, enfim, de vários aspectos, assim, uma filosofia política, uma filosofia da moral. No caso da filosofia da ciência, a gente está nesse campo de embasamento científico, mas ela não deixa de ser também um campo filosófico estrito. Por exemplo, filosofia política é um campo filosófico estrito, filosofia da moral é um campo filosófico estrito, filosofia da ciência também. Filosofia do direito, não necessariamente. Filosofia da educação, não necessariamente. Filosofia da matemática, não necessariamente. Por quê? Porque são embasamentos teóricos que pegam ali toda uma organização racional e teórica da filosofia para fornecer bases para aquela ciência específica. Aqui, a gente está fazendo uma problematização não de uma ciência específica, mas da ciência em sua concepção geral, em sua concepção ampla. Por isso que se tornou um campo mesmo de estudo filosófico. E aí eu coloquei aqui algumas perguntas que são norteadoras desse trabalho da filosofia da ciência. O que é ciência? Primeira e mais radical no sentido de ir lá na raiz da coisa, que é essa pergunta, o que é? Pergunta pela essência, o que é a ciência? Qual que é o significado de ciência? Qual que é o conceito de ciência? E aí aparecem várias respostas. O lance da filosofia é sempre aquele de colocar a problematização, não necessariamente de fornecer uma única, definitiva e final resposta. Tanto é que a gente vai ver que tem vários momentos, vários autores, vários pensadores apresentando propostas diferentes acerca da filosofia da ciência. Mas o primeiro que é isso. É um conhecimento organizado, é um conhecimento metódico, é um conhecimento que segue regras, um passo a passo metodológico, que segue aqui toda uma organização racional, etc. Tudo isso pode entrar dentro dessa concepção de ciência. Tá? Ou a gente pode pegar até mesmo a concepção moderna daquelas ciências empíricas. Da ciência como a ciência da natureza ou as ciências humanas, até mesmo uma ciência mais antiga, ciências exatas, ciência matemática. Mas, em qualquer caso, é toda essa organização racional desse conhecimento. Esse conhecimento metodologicamente formulado, muitas vezes se aproxima da filosofia, às vezes se afasta da filosofia. Qual é a especificidade? Qual a sua especificidade? Qual é a especificidade da ciência? Veja bem. Da filosofia da ciência e da ciência, a ciência, pessoal, o conhecimento científico, ele é muito específico porque ele se destaca do conhecimento de senso comum, do conhecimento religioso, que são esses conhecimentos mais tradicionais que a gente tem, que vem do convívio, que vem da tradição, que nos é passado, que nos é transmitido pelos valores, pela moral, pela família, etc. O conhecimento filosófico, ele é diferente do conhecimento científico. Tanto é que é correto a gente falar, por exemplo, que a filosofia ela não é uma ciência. Ela não é uma ciência humana.
É lógico que quando você vai fazer a prova do Enem, né, quando você precisa organizar esse conhecimento dentro de uma disciplina, fica muito mais didático você fazer o quê? Colocar a filosofia dentro de ciências humanas. Mas ela não é. Ela tem uma especificidade diferente da ciência. A ciência, ela vai ter objetos definidos de estudo, enquanto a filosofia não. A filosofia, como eu disse para vocês, ela é ampla, ela é geral, ela vai para vários rumos, tá? Qual é o valor da ciência? Em uma sociedade, a gente só pode ter um avanço do pensamento, um avanço do conhecimento com a ciência. É esse o valor. O avanço das técnicas, né, um progresso científico que, em alguns momentos, acreditava estar ligado também ao progresso moral. A gente viu que não necessariamente, mas o avanço científico ele significa melhora para a humanidade. Tá? Se a gente for falar de uma perspectiva de ensino, por exemplo, imagina nos dias de hoje, né, em que você tem uma medicina super avançada, você tem vacinas, né, e pessoas negando isso. Olha, a ciência ela vem para mostrar a importância disso, a importância da vacina, né, mostrar que a Terra não é um plano achatado. Enfim, né, são várias importâncias. Onde estão os limites da ciência, onde estão os limites do conhecimento científico e também no campo mais moral, até onde o cientista pode ir para realizar o seu trabalho. Né? E por último, qual o método mais adequado? Aliás, essa discussão a respeito do método, eu diria que é a que mais ele estimulou o debate entre os filósofos da ciência, porque ela é muito ampla, ela é muito geral, ela diz respeito ali de como o trabalho científico deve ser construído, como o cientista deve empreender o seu trabalho, como ele deve fazer, qual que deve ser o seu passo a passo, etc. E só para a gente voltar aqui numa espécie de etimologia, a gente tem a palavra ciência, né, do latim, que era essa concepção de conhecimento ali dos medievais, que traduzindo para o grego era episteme, tá? Episteme, pessoal, no grego significa basicamente conhecimento verdadeiro. É daí que tira a palavra epistemologia, que é uma outra área da filosofia, né, que vai estudar a teoria do conhecimento. Os latinos usavam ciência como essa tradução para episteme e conhecimento verdadeiro. Portanto, na modernidade, pega-se aqui essa ciência, né, advinda de ciência no latim, como o modo de conhecer verdadeiro, o modo de conhecer verdadeiramente organizado. Tá? A respeito do método, já que o método tem essa importância toda para a filosofia, para a ciência e para as discussões a respeito da filosofia da ciência, a gente identifica aqui que um pensador, lá na modernidade, ele basicamente fundou as regras de um método científico ou de uma ciência moderna que são utilizadas até hoje. Foi Galileu Galilei. Quando ele desenvolve pela primeira vez um trabalho ali falando de uma necessidade de uma organização mais metódica do trabalho científico, de uma organização mais minuciosa, vamos dizer assim, desse trabalho do cientista, para que os resultados fossem verdadeiros. Dentro da filosofia, a gente tem uma figura que fala sobre a importância do método também, de trazer esse método para a filosofia, que é René Descartes. René Descartes, filósofo matemático moderno, observou que dentro da matemática, né, e até mesmo o desenvolvimento ali da ciência da natureza estava caminhando para isso também, eles tinham uma certeza das respostas. Principalmente na matemática. Ele observava que os professores de matemática nos seminários, eles chegavam, né, com muita facilidade, com exatidão ao resultado e não discutiam. Não havia divergências ali. Então ele falou, olha, a filosofia precisa disso também, ela precisa desse método. E eu trouxe o Descartes aqui só para afirmar essa importância, né, desse conhecimento metódico, de uma organização do conhecimento para você ter o quê? Confiança, certeza. Sem isso você não vai ter essa certeza, essa confiança no conhecimento. E aí, eu trouxe aqui por último para vocês alguns elementos importantes que aparecem dentro de filosofia da ciência, como por exemplo, o empirismo, né, essa corrente, que virou uma corrente filosófica moderna mesmo, que dizia que o conhecimento, os dados do conhecimento que a gente recebe, né, por meio dos sentidos do corpo, eles são importantes, eles são a base de todo o conhecimento humano. Dentro da ciência, principalmente nessa concepção moderna de ciência, é impossível você fazer ciência, você empreender um trabalho científico sem isso, sem esses dados da observação. O cientista, ele sobretudo é um observador dos fenômenos.
a questão do construtivismo, né, desse construtivismo social. Muitos teóricos falam a respeito disso, muitos teóricos estão enxergando ali com bons olhos essa questão do construtivismo, né, que é tentar entender de maneira ampla e geral, com a história e outras ciências humanas podem ajudar nisso também, como a sociologia, como que os fenômenos sociais, a época, a organização, a mentalidade de um povo, as instituições da época, contribuem para o desenvolvimento científico daquela determinada época. Então a gente tem, por exemplo, o Renascimento. O Renascimento, né, teve uma explosão do conhecimento ali, uma retomada dos gregos, e teve todo um contexto histórico-social por trás dele. A questão da análise, extremamente importante no trabalho científico, que é conseguir dividir, né, dividir em etapas. O cientista ele precisa fazer essa análise, né, essa lise aqui, essa quebra, né, fazer essa quebra, tá? Para conseguir dividir o problema dele em etapas e organizar a partir disso. Isso consiste em uma das etapas fundamentais aqui do trabalho científico, do método científico. Uma visão muitas vezes reducionista, e que cabe até críticas, né? É uma visão que entra muito no positivismo, por exemplo, lá do século XIX, que seria a visão de que tudo, né, absolutamente todas as esferas do conhecimento, do saber, do universo, podem ser estudadas pela ciência. De certo modo, até que sim. Mas a gente tem alguns problemas em relação a isso. Você tem outras formas de conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento religioso, que é importante, né, e que não necessariamente ele vai passar por um crivo científico, apesar de existirem ciências da religião, mas não é um conhecimento que dá para ser analisado totalmente pela questão científica. Então, essa visão reducionista, a gente tem que tomar cuidado com ela. Olha, nem tudo pode ser analisado pela ciência. Noção de indução. Extremamente importante para o trabalho de cientista, né, porque a gente está fazendo aqui o oposto de dedução. Conhecimento dedutivo, a dedução é aquilo que está relacionado à lógica, ao silogismo, quando você parte de premissas gerais que já estão lá dadas, são verdadeiras, para chegar a uma conclusão. O cientista, dentro dessa visão moderna de ciência da natureza, sobretudo ele também de ciências humanas, ele vai fazer o caminho oposto. Ele vai partir de casos particulares para formular uma teoria geral. Ele não parte da teoria geral para tirar uma conclusão. Então, há muito problema em relação a isso. Por quê? Porque nesse método indutivo, o cientista vai ter que trabalhar com repetição de fenômenos. Tem um clássico exemplo lá dos cisnes, né, dos botânicos, dos biólogos ingleses, que observavam apenas cisnes brancos, né, e aí formularam uma teoria, essa teoria mais geral de que existiam apenas cisnes brancos, né, na verdade começa com a hipótese e começa a observar. A partir do momento em que há um cisne negro, ou que há a possibilidade de que existam cisnes negros, né, porque todos aqueles que você observou eram brancos, não quer dizer que todos os cisnes do mundo eram brancos, não dá para você formar uma teoria geral. Porém, dentro do trabalho científico, é preciso confiar o máximo que se puder na indução, tá? Porque é o que dá para fazer dentro dessa observação e repetição de fenômenos. Okay? Nós temos aqui duas noções da filosofia da ciência contemporânea, que são a noção de falsabilidade e de paradigma. Falsabilidade ligada ao teórico Karl Popper, né, o filósofo da ciência Karl Popper, que ele fala, olha, toda teoria científica, né, na verdade toda hipótese científica, para começar o trabalho ali, a formulação da hipótese, ela deve poder ser falseada. Ou seja, tem que ter uma opção de falsabilidade ali. Se não tem essa opção daquela hipótese ser verdadeira ou falsa, não tem, né, esses dois extremos aí, só tem um extremo verdadeiro, né, já não é uma hipótese válida de tentativa, porque já é verdade o que você vai tentar descobrir em relação àquilo. E por último, a noção de paradigma do Thomas Kuhn. Né? Thomas Kuhn, ele está muito nessa perspectiva aqui de um construtivismo, associando aqui os conhecimentos científicos a toda uma carga histórico-cultural de uma época. Então, isso é importante, né? Porque ele vai falar, olha,
a ciência ela é feita por paradigmas. E cada época, cada lugar tem seus paradigmas, tá? Falando isso de maneira muito ampla e geral. E por último, eu vou deixar aqui o pensamento, né, de Paul Feyerabend, que é meio que um anarquista, assim, da filosofia da ciência, também um contemporâneo. Ele falou, olha, conhecimento científico, para ele evoluir, para ele progredir, ele não pode estar amarrado, ele não pode estar preso a um método, porque senão não há progresso. Os cientistas ficam muito ali bloqueados por isso e não podem expandir sua criatividade. Aí, galera, vou dar uma licença aqui para vocês, fiquem à vontade para printar a tela. Vamos lá? 3, 2, 1, fechou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Siga a gente lá nas redes sociais, Brasil Escola no Facebook, no Twitter e no Instagram. E a gente está também com um projeto bem bacana aí agora, pessoal, que são os podcasts do Brasil Escola. Vocês vão encontrar aí no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts. Tá? A gente está lançando um podcast sobre vários assuntos, né? Alguns assuntos mais contemporâneos, assim, atualidades e tal, outros assuntos ligados a disciplinas. Então, vale a pena. Eita, nós! Então, acabou a exposição do moço. Então, a gente terminou essa aula. Ele falou sobre Thomas Kuhn, Paul Arbenz, né? E a gente trouxe o Chambers. Com isso, a gente fecha a aula de filosofia da ciência. Ele falou de ciência, que vem do latim "scire", quer dizer saber. Ele falou de episteme, que é aquilo que a embrião da ciência na filosofia antiga vai considerar como saber verdadeiro, apesar de que tem uma crítica muito grande de Platão, sobre a qual a gente pode se debruçar a partir mesmo da etimologia da palavra episteme, né? Episteme vem do grego episteme, pistis. Pistis é uma palavra grega que quer dizer crença. Então, crença é sempre uma questão para a filosofia, e daí a gente pode ter clareza sobre a diferença entre a filosofia e a ciência, assim como na antiguidade clássica você tinha o sofós, Sofia, e a episteme. Você tem a Sofia criticando, no âmbito da filosofia, que é o amor ao saber, a propriedade da episteme para dizer a verdade sobre os acontecimentos. Enquanto a filosofia se atém à verdade como aletheia, como desvelamento, a episteme se atém à realidade como um resultado da pistis, ou seja, resultado da crença. Será que todos esses filósofos da ciência e aqueles cientistas que a gente viu no começo, aficionados em busca das evidências científicas que possam revolucionar o mundo, será que elas não estão no âmbito da pistis, ou seja, no âmbito da crença? A gente tem hoje uma verdadeira religião da ciência que deve ser combatida, porque a ciência ela só se realiza a partir de uma atividade crítica por parte de quem realiza. E será que quando a gente tem uma atividade crítica sobre os nossos próprios pressupostos, como a gente convida todos os cientistas a ter, será que a gente não vira filósofo? Fica a dica. Beijo no coração, tamo junto. Que legal essa aula, adoro. Beijo, beijo. Eu tô hoje muito descabelada. Beijo no coração de vocês, eu amo vocês demais, de paixão. E aí, no final de semana, a gente vai questionar uma live, convidados todas, todos e todos, para uma live cujo tema vai ser amor, paixão, isso que nos move, a todos, todos, todos. Beijo! Agradeço a presença e a assistência. Até logo.